De menino zombado a atleta excepcional que surpreendeu o mundo inteiro. Pedro, um menino que vivia nos arredores do Rio de Janeiro, sempre foi alvo de zombarias e bullying na escola. Com sua estatura pequena e personalidade tímida, Pedro era frequentemente menosprezado e ridicularizado pelos colegas de classe. Cada dia na escola era um desafio para ele, não apenas em termos de aprendizado, mas também por ter que enfrentar as provocações e brincadeiras cruéis. Pedro morava com a mãe em uma pequena casa na periferia da cidade. Seu pai faleceu quando ele ainda era muito pequeno, e sua mãe tinha que trabalhar duramente para sustentá-lo e garantir seus estudos. Ela era uma mulher forte e amava muito seu filho, mas também se preocupava com o futuro de Pedro. Todas as noites, quando voltava para casa e via o filho triste e silencioso, seu coração se partia. Uma tarde, depois da escola, Pedro voltou para casa com o rosto molhado de lágrimas. Ele havia sido empurrado e zombado por um grupo de colegas mais velhos. Sua mãe Marta abraçou-o e perguntou o que havia acontecido. "Mãe, eu não quero mais ir à escola. Eles sempre me fazem bullying, eu não aguento mais", Pedro disse entre lágrimas, a voz tremendo. Marta suspirou, olhando nos olhos do filho com determinação. Ela sabia que precisava fazer algo para ajudar Pedro. "Pedro, você sabe, os mais fortes não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que se levantam todas as vezes que caem. Eu acredito que você pode fazer isso. Você tem um coração forte e eu sempre estarei ao seu lado", Marta disse, a voz suave e cheia de amor. As palavras da mãe acenderam uma pequena chama de esperança no coração de Pedro. Desde aquele dia, Marta decidiu inscrever Pedro em um clube de esportes próximo, na esperança de que o esporte pudesse ajudá-lo a ganhar confiança e força. Ela escolheu o atletismo porque sabia que este esporte não apenas melhoraria a saúde de Pedro, mas também ajudaria a construir paciência e determinação. No primeiro dia no clube, Pedro estava nervoso e ansioso. Ele nunca havia participado de uma atividade esportiva antes e não sabia se conseguiria. No entanto, quando conheceu o treinador Carlos, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor, Pedro sentiu um pouco de alívio. "Olá, Pedro, eu sou Carlos. Sua mãe me contou sobre você. Eu acredito que você pode se tornar um ótimo atleta se esforçar. Não se preocupe, eu vou ajudar você passo a passo", Carlos disse com uma voz encorajadora, os olhos cheios de confiança. Sob a orientação cuidadosa de Carlos, Pedro começou seus primeiros treinos. No início, ele enfrentou muitas dificuldades, desde correr até os exercícios de força. Cada passo parecia pesado e suas pernas pequenas doíam após cada treino. Mas sempre que queria desistir, Carlos e sua mãe estavam lá para incentivá-lo. "Pedro, você está indo muito bem. Apenas mais um pouco de esforço e você verá seu progresso", Carlos dizia sempre que Pedro se sentia cansado. Certa vez, após um treino exaustivo, Pedro sentou-se à beira da estrada observando o pôr do sol. O sol se punha, deixando o céu tingido de laranja e vermelho. A brisa leve trazia o cheiro salgado do mar. Ele sentiu seu coração cheio de determinação e esperança. "Mãe, eu não vou desistir. Eu vou ficar mais forte, não apenas para enfrentar os bullies, mas para me orgulhar de mim mesmo", Pedro disse à mãe quando ela veio buscá-lo. Marta sorriu e abraçou o filho. Ela sabia que Pedro estava começando uma nova jornada, uma jornada que mudaria sua vida para sempre. E ela sempre estaria ao seu lado, apoiando e amando-o, aconteça o que acontecer. Os treinos seguintes se tornaram um pouco mais fáceis para Pedro. Ele começou a apreciar a alegria de correr, a sensação do vento no rosto e o suor escorrendo pela testa. Ele sentiu seu corpo gradualmente ficando mais forte, e a cada vez que se olhava no espelho, via um novo Pedro, confiante e cheio de determinação. Numa manhã de domingo, enquanto corria pelo parque, Pedro ouviu risos e gritos ao longe. Ele viu seu grupo de colegas antigos, aqueles que costumavam zombar e intimidá-lo. O coração de Pedro bateu forte, mas desta vez ele não sentiu medo. Ele manteve-se ereto e continuou correndo com passos firmes. As provocações deles agora eram apenas ecos distantes, que não mais o afetavam. Nas tardes depois da escola, Pedro passava tempo no clube, treinando e conversando com Carlos. Carlos se tornou um mentor confiável, um amigo e um guia. Ele não apenas ensinou Pedro sobre atletismo, mas também sobre a importância da paciência, determinação e autoconfiança. "Pedro, você sabe, você melhorou muito. Nunca se esqueça de que, enquanto acreditar em si mesmo, você pode fazer qualquer coisa", Carlos disse uma tarde, enquanto descansavam sob uma árvore.
Pedro sorriu, olhando nos olhos de Carlos com profunda gratidão. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas com o apoio da mãe e de Carlos, ele acreditava que poderia superar qualquer desafio. Pedro continuou a treinar diligentemente todos os dias, não apenas para se tornar um ótimo atleta, mas para provar que poderia superar todas as dificuldades. E todas as tardes, ao voltar para casa, ele sempre via o sorriso orgulhoso de sua mãe, o que era o maior incentivo para continuar se esforçando. A vida de Pedro no clube de esportes nem sempre foi fácil. Embora tivesse feito progresso, ele ainda enfrentava muitos desafios. Às vezes os treinos eram extenuantes e seu corpo doía intensamente. Mas toda vez que pensava em desistir, a imagem de sua mãe e as palavras encorajadoras de Carlos vinham à sua mente, impulsionando-o a continuar. Numa tarde quente, enquanto treinava sob o sol escaldante, Pedro sentiu que não conseguia correr mais. O suor escorria pela testa, suas pernas quase cederam. Carlos estava por perto, observando-o com olhos sérios, mas cheios de incentivo. Pedro, você pode fazer isso. Lembre-se do porquê começou. Pense na sua mãe e na fé que ela tem em você, Carlos disse com a voz firme e cheia de encorajamento. Pedro respirou fundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ele olhou para o final da pista, imaginando sua mãe esperando com um sorriso orgulhoso. Seus passos ficaram mais leves e, gradualmente, Pedro sentiu que podia correr mais rápido e mais longe. Os dias passaram e Pedro tornou-se um dos atletas mais promissores do clube. Ele não apenas ficou mais forte, mas também muito mais confiante. As provocações dos antigos colegas agora eram apenas ecos distantes, que não mais o feriam. No entanto, o verdadeiro desafio veio numa tarde, quando o clube organizou uma competição de atletismo interna. Pedro estava nervoso e ansioso. Era a primeira vez que ele participava de uma competição real, e a pressão dos olhares atentos fazia-o tremer. Ao ficar na linha de partida, Pedro sentiu seu coração batendo forte no peito. Ele olhou ao redor e viu sua mãe, Marta, sorrindo e acenando encorajadora na arquibancada. Carlos também estava por perto, com os olhos brilhando de confiança. Pedro, você treinou muito. Acredite em si mesmo e corra com todo o seu coração, Carlos disse com um tom de voz firme. O apito soou e Pedro disparou com toda a sua força e determinação. O vento soprava em seu rosto, e ele sentia cada passo como se estivesse em sincronia com os batimentos do seu coração. O suor escorria, mas Pedro não sentia mais cansaço. Ele apenas sentia a paixão e o desejo ardente dentro de si. Ao cruzar a linha de chegada, Pedro ouviu os aplausos estrondosos da arquibancada. Ele olhou para cima e viu sua mãe chorando de felicidade. Ela correu até ele, abraçando-o com lágrimas rolando pelo rosto. Você conseguiu, Pedro. Eu estou muito orgulhosa de você. Marta disse, com a voz embargada de alegria. Carlos também se aproximou, dando um tapinha no ombro de Pedro e sorrindo. Você foi ótimo, Pedro. Você provou sua força e determinação. Estou muito orgulhoso de você. Pedro sentiu seu coração se encher de felicidade. Ele sabia que tinha superado um grande desafio e que sua jornada estava apenas começando. As provocações e desprezos dos bullies agora eram apenas memórias do passado. Pedro mostrou que, com persistência e determinação, qualquer um pode transformar seus sonhos em realidade. A competição de atletismo interna marcou um grande ponto de virada na vida de Pedro. Vencer a competição não apenas trouxe orgulho para ele, mas também lhe rendeu o reconhecimento de todos ao seu redor. Nos dias seguintes, Pedro sentiu uma mudança significativa. Ele não era mais um menino tímido e zombado, mas um atleta respeitado e admirado. Numa manhã ensolarada, Pedro recebeu uma carta da Federação de Atletismo da cidade. Era um convite para participar da competição de atletismo da cidade, destinada a jovens atletas. Pedro sentiu-se nervoso e animado ao mesmo tempo. Era a chance de provar a si mesmo em um palco maior. Sua mãe, Marta, não podia esconder a alegria e o orgulho. Ela abraçou Pedro e disse: Pedro, você fez um ótimo trabalho. Eu acredito que você continuará a brilhar e alcançará grandes conquistas. Pedro treinou mais diligentemente do que nunca. Todas as manhãs e tardes, ele estava na pista, aprimorando cada passo e habilidade. O treinador Carlos estava sempre ao seu lado, guiando-o em cada detalhe, desde a respiração até o equilíbrio durante a corrida. No dia da competição da cidade, Pedro estava mais nervoso do que nunca. Ao ficar na linha de partida, ele viu sua mãe e Carlos torcendo por ele na arquibancada. Ele respirou fundo, fechou os olhos e lembrou-se das palavras encorajadoras de sua mãe e de seu treinador.
O apito soou e Pedro correu com toda a sua força e determinação. Seus passos eram rápidos e firmes, cada batida do coração sincronizada com a corrida. Ele sentia o vento em seu rosto e o suor escorrendo pela testa, mas nada podia distraí-lo. Ao cruzar a linha de chegada, Pedro ouviu os aplausos estrondosos da arquibancada. Ele olhou para cima e viu sua mãe chorando de felicidade. Ela correu até ele, abraçando com lágrimas de alegria. "Você conseguiu, Pedro. Eu estou muito orgulhosa de você", Marta disse com a voz embargada de emoção. Carlos também se aproximou, dando um tapinha no ombro de Pedro e sorrindo. "Você foi ótimo, Pedro. Você provou sua força e determinação. Estou muito orgulhoso de você." Pedro sentiu seu coração se encher de felicidade. Ele sabia que tinha superado um grande desafio e que sua jornada estava apenas começando. As provocações e desprezos dos bullies agora eram apenas memórias do passado. Pedro mostrou que, com persistência e determinação, qualquer um pode transformar seus sonhos em realidade. Os sucessos de Pedro não pararam na competição da cidade. Ele continuou a treinar diligentemente e a participar de várias competições. A cada vitória, Pedro não apenas ganhava medalhas e prêmios, mas também a admiração e o respeito de todos ao seu redor. Numa tarde, enquanto Pedro treinava na pista, ele viu um grupo de crianças brincando nas proximidades. Ao ver os sorrisos inocentes e as risadas alegres, Pedro lembrou-se dos tempos difíceis que enfrentou. Ele decidiu dedicar seu tempo a compartilhar sua história e inspirar as crianças. Pedro começou a participar de programas de voluntariado, visitando escolas e orfanatos para compartilhar sua história. Ele falava sobre os dias em que sofria bullying, sobre o apoio incondicional de sua mãe e do treinador Carlos, e sobre sua jornada para se tornar um atleta excepcional. As histórias de Pedro não apenas traziam esperança às crianças, mas também as encorajavam a seguir seus sonhos. Vocês sabem, a vida pode ser muito difícil, mas se não desistirmos e sempre acreditarmos em nós mesmos, podemos alcançar tudo o que sonhamos, Pedro dizia, com os olhos brilhando de esperança. As palavras sinceras e a história inspiradora de Pedro tocaram o coração de muitas crianças. Elas olhavam para Pedro com admiração e respeito. Muitas delas começaram a praticar esportes e a cuidar de sua saúde, vendo em Pedro um exemplo a ser seguido. Numa noite, enquanto Pedro e sua mãe estavam sentados juntos na pequena casa aconchegante, Marta olhou para o filho e sorriu. "Pedro, você se tornou uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito orgulhosa de você. Você não apenas superou todas as dificuldades, mas também ajudou e inspirou muitas outras pessoas." Pedro segurou a mão da mãe, sentindo o amor e o apoio incondicional dela. "Mãe, eu agradeço muito a você. Se não fosse por você e por Carlos, eu nunca teria conseguido alcançar tudo isso. Eu prometo que continuarei me esforçando e ajudando os outros, assim como você e Carlos me ajudaram." A jornada de Pedro, de um menino zombado a um atleta excepcional, é uma prova do poder do amor, da persistência e da determinação. Ele mostrou que, independentemente de quão difíceis sejam as circunstâncias, com fé e esforço, qualquer um pode alcançar o sucesso e transformar seus sonhos em realidade. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!